Queridos irmãos, queridos amigos, que Jesus nos abençoe, que este momento seja de encontro feliz para estudarmos o Evangelho de Jesus. Hoje vamos nos dedicar a analisar a passagem O Jugo Leve, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, itens 1 e 2. Na verdade, este capítulo é o mais curto do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim ele começa. Disse Jesus: Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve, meu fardo é suave. Está no capítulo de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. A quem é dirigido o convite de Jesus? Evidentemente a toda a humanidade, mas especificamente àqueles que se encontram aflitos, em sofrimento. O seu apelo vibra através dos séculos, mas nós continuamos desesperados e oprimidos. Mas o convite está aí. É que Jesus espera naturalmente que as almas tristes e inquietas o procurem para aquisição do que ele quer ensinar. Mas nem todos querem abandonar o objeto dos seus desejos e aspirações, porque os sofredores sinceros haverão de ouvi-lo no silêncio do coração e sentirão o bálsamo confortador da presença de Jesus em suas vidas. E aí nós perguntamos: conseguimos ir? Nós que estamos ouvindo o convite de Jesus, conseguimos ir? Nós espíritas escutamos o apelo de Jesus e sentimos abençoadas consolações. O doutrinador repete esses conselhos para comunicar vibrações de conforto espiritual aos seus ouvintes. Todos ouvem a palavra do Cristo, as quais insistem para que o sofredor, o aflito, lhe procure o regaço amoroso. Contudo, se é fácil ouvir e repetir, vinde a mim, como é difícil ir até ele. Ao ouvirmos a palavra do Mestre, sentimos um bálsamo interior. Entretanto, as ilusões imediatistas do mundo são muito fortes. Sentimos o convite divino e prometemos renovação. Todavia, quantas vezes nos entregamos ao desânimo, porque a tarefa com Jesus exige de nós coragem e determinação. Muitas vezes, o chamamento do alto ameniza a nossa alma desiludida, sofrida, mas quase sempre achamos impraticáveis as tarefas de desapego, de doação, que estão ligadas ao nosso interesse pessoal, aos nossos interesses pessoais. Jesus sempre nos estende os braços amoráveis e compassivos. Com os seus ensinos, a vida se enriquece de valores e seguiremos com segurança a senda da evolução a que estamos destinados. E sem os seus ensinos, andaremos na escuridão da nossa própria ignorância. Mas em que consiste o jugo leve a que Jesus se refere? E de que forma ele traz consolo aos homens? Jugo, a palavra jugo, é domínio. E Jesus afirma que o seu domínio é leve. Ele quer dizer aqui que com a observância da lei ensinada por ele, se bem cumprida, propicia alívio dos sofrimentos, através da fé no futuro e da confiança na justiça de Deus. Jesus
é o grande médico das almas. Quando o conhecemos em profundidade, apresenta a nós a terapia recuperadora, ao mesmo tempo libertadora. Com seus ensinamentos, conseguimos evitar novos comprometimentos equivocados. Quando conhecemos a causa que desencadeia nossas aflições, entendemos que estas aflições são consequências angustiantes de ações infelizes praticadas por nós mesmos. O que é a dor? A aflição. Dor é padecimento, é angústia, tormento. Poderíamos dizer que é uma sensação de agonia, isto é, um processo nervoso que, recebendo um estímulo moral ou físico, logicamente num órgão receptor, traz-nos aquela má impressão física. A sensação expressa sempre uma comoção moral, uma emoção. É isso que a dor nos causa, né? Será que então Jesus faz apologia aos sofrimentos, já que ele disse: bem-aventurados os aflitos? Não. O sofrimento, a dor, não é uma punição. Ao contrário, é um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. É um fenômeno que ocorre pelas alterações natural da estrutura dos órgãos. Essa alteração faz-se acompanhar pelas sensações desagradáveis de angústia, desequilíbrio e dor, conforme a área afetada. Desse modo, é inevitável a ocorrência de sofrimento na Terra, já que o desequilíbrio é ainda um fator inerente à criatura humana. Nós ainda não somos pessoas harmoniosas, equilibradas. Então sofremos. Estamos num mundo de expiações e provas, num estágio que ainda mostra a nossa imperfeição moral, né? Quando se processa todo o esforço para eliminar o sofrimento, sem remover as causas, o enfermo consegue a liberação daquele sofrimento, mas vai transitar inevitavelmente em direção a outra problemática, onde não conquista a saúde real, ou o que chamamos a cura real. Isso porque, em todo o processo de aflição e sofrimento, o espírito é sempre o responsável, consciente ou não. E, naturalmente, só quando ele se resolve pela harmonia interior, opera-se nele a conquista da paz. Em alguns casos, o sofrimento em si mesmo, quer dizer, quando a pessoa está sofrendo muito, ainda é a melhor terapia para o progresso humano. Porque enquanto sofre, o homem menos se compromete, reflexiona mais e em consequência, conquista o equilíbrio. Então, às vezes, o sofrimento, a dor, ainda é uma terapia para nós, porque nos tolhe, nos impede de novos erros, de outros desatinos que a vida muitas vezes nos convida. O sofrimento, portanto, pode e deve ser considerado como uma doença da alma, que se prende às sensações e escolhe as direções e ações que produzem desequilíbrio. Então, por extensão, podemos dizer que o sofrimento não é imposto por Deus, e sim o resultado das ações de cada criatura. Por isso que Jesus disse: a cada um segundo suas obras. As reações de ira, por exemplo, violência, rebeldia ao sofrimento, mais o ampliam, porque desencadeiam novas desarmonias em áreas antes não afetadas. A resignação dinâmica. O que é a resignação dinâmica? É a aceitação do problema com uma atitude corajosa de o enfrentar,
de remover-lhe a causa. Ela representa, essa resignação, um avançado passo para a solução do problema, para o alívio do sofrimento. Então, reconhecer-se na condição de espírito imortal em processo evolutivo, através das inúmeras experiências reencarnatórias, representa para o homem alta aquisição de valores para compreender, considerar e vencer o sofrimento, que faz parte ainda do modus operandi de todos os seres. Como eu disse, ainda somos seres imperfeitos e por isso ainda sofremos, porque carregamos inúmeras mazelas, inúmeras imperfeições. Pode-se dizer, portanto, que a presença do sofrimento resulta do distanciamento do amor, que lhe é o grande e eficaz antídoto. Na condição de enfermidade, o sofrimento, para ser curado, encontra diversos meios eficazes. Uns atenuam, outros são inócuos e raros são de eficiência incontestável. Mas por quê? Porque temos que atingir a causa do sofrimento. Então, a cura real só será alcançada se a terapia atingir e eliminar as causas. No homem, a cessação do sofrimento será alcançada através da aquisição de uma consciência responsável. Então, Jesus propõe, como recurso libertador, a conquista da luz interna. Ele não disse, sois a luz do mundo? Então, é o desenvolvimento dessa luz, que possuímos o germe dentro de todos nós, superando toda a ignorância que ainda carregamos em nosso íntimo. É buscar a luz, desenvolver essa luz dita por Jesus, que somos a luz, somos a luz do mundo, ele afirmava. E essa claridade que ele nos propõe, capaz de anular todos os prejuízos e evitar novos sofrimentos, é o cultivo do amor e também sustentado pela oração. Porque a oração se converte em canal de irrigação de energia que procede de Deus e vitaliza a criatura humana. Com este recurso incomparável, a oração, nós sentimos a absorção de forças espirituais que vêm das regiões superiores, penetrando em nossa intimidade, produzindo o milagre da harmonia e da claridade interior, da luz interior, como dissemos. Além disso, a compreensão da realidade espiritual nos dá uma nova visão da vida e das coisas. Vejamos essa história. Uma senhora penetra no centro espírita e diz: "Boa tarde, meu nome é Glória, gostaria de fazer um pedido." "Pois não," responde o atendente. "Desejo que vocês façam um trabalho para eu encontrar um anel desaparecido. É muito valioso, cravejado de brilhantes. E há ainda o valor estimativo, porque ele pertencia à minha mãe." O senhor ficou imaginando. Incríveis motivos trazem as pessoas ao centro espírita. Pensou em explicar que o espiritismo se ocupa com coisas sérias, seus princípios relacionam-se a assuntos de interesses do espírito. No entanto, conteve-se. E, sobretudo, percebendo a aflição da mulher prestes a cair em lágrimas. "Bem," ele disse o orientador. Nesse momento, ele buscou inspiração para orientar bem. Ele diz assim: "Talvez seja possível fazer algo em seu benefício, mas isso pode demorar algum tempo. Precisamos da sua colaboração." "Sim, estou pronta. O que fazer?" disse a senhora. "Em princípio,
Venha às nossas reuniões semanais. Ao chegar, ore com fervor, peça o amparo de Deus. Depois, preste atenção aos expositores, o que eles ensinam, o que eles falam. Assim, a senhora criará um campo mental propício e receberá a ajuda. Esse campo propício poderá ajudá-la. O senhor acha que dará certo? Ela disse. Não sei, mas eu tenho visto soluções de problemas muito mais difíceis aqui. Está bem, eu vou tentar, disse a senhora. E animada pela perspectiva de encontrar a preciosa joia, a senhora tornou-se assídua frequentadora do centro, seguindo fielmente a orientação recebida. Orava, conservava-se atenta, ouvia, analisava e esperava. De vez em quando o orientador lhe perguntava: como é? Encontrou o anel? Ainda não, mas estou confiante, dizia ela. Muito bem, persevere, dizia ele. E assim, periodicamente, o orientador perguntava: achou? E ela respondia: negativo, mas continuo procurando. Passaram-se semanas, meses, até que um dia a rotina se quebrou. Achou? Perguntou ele. Com o dedo levantado para cima, sorridente, Glória respondeu. Sim, positivo, positivo. Ótimo, ótimo. Onde estava? Disse ele. Aqui no centro, disse Dona Glória. Aqui? Perguntou o orientador. Sim, mas não é o anel. Aquele já não importa. Encontrei uma joia 1000 vezes mais preciosa, o Espiritismo. Vejam, meus amigos, ninguém como Jesus espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. E a doutrina espírita veio para isso, para oferecer essa oportunidade de conhecer Jesus. Se as pessoas nunca tivessem razões para chorar, é lógico que o paraíso estaria instalado aqui na Terra. Mas todos nós experimentamos sofrimento. E por isso Jesus, que o Espiritismo veio mostrar para as criaturas, ele que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos. Jesus faz isso. Jesus nos oferece isso. Ele não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Podemos exemplificar: Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos do martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Choravam, mas seguiram o caminho do Senhor. Sofreram, mas anunciaram a boa nova. Deram exemplo que acreditavam na boa nova. Padeceram e morreram, mas leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por Jesus, ou melhor, o cansaço experimentado por amor a Jesus converte-se em nós em fortaleza. Assim como a dor sincera e construtiva será sempre filtro de redenção e vida. Jesus afirma, então, que o seu fardo seria leve. Seu fardo se fazia leve porque é estruturado em claridade, sem qualquer contingente de tormento provocando alívio imediato. Em Jesus estavam os recursos valiosos para a saúde espiritual, consequentemente de natureza moral, emocional e física.
Porque se estivermos equilibrados espiritualmente, tudo se reflete em nosso corpo, na nossa vida emocional, física, na nossa vida moral. Jesus era todo luz, não havendo nele qualquer espaço sombra ou lado escuro. Encarnando na Terra, não fugiu ao confronto com as imposições dominantes entre os homens do seu tempo, mas manteve-se imperturbável, mas não insensível aos seus desmandos, reflexões, loucuras ou infantilidades. E por isso procurava abolir os agentes das aflições que levavam aqueles povos à mentira, ao crime, ao ódio. O ser humano é a soma de suas aspirações e necessidades, mas também resultado de como aplica os recursos que o podem escravizar ou libertar. Sempre esse lado escuro da criatura humana é efeito compreensível da ignorância ou da cumplicidade com o erro, que surge como derivado ainda dos instintos primários que predominam em nós, em nosso comportamento. Ainda carregamos muita inferioridade. E para diluir esse lado escuro, temos que entender a nossa parcela de responsabilidade e compromisso que favorecem o progresso. Se permanecemos na escuridão, não encontramos rumos certos. E essa escuridão se torna um pesado fardo, um conflito na nossa consciência. O amor, a verdade, representam a claridade que rompe com a ignorância e ilumina nossa caminhada. Então, como conseguir a libertação dos nossos sofrimentos? Mediante o amor. Com o amor, o ser descobre o sentido existencial do ser humano, adquirindo o sentimento de humanidade diante do próximo, compreendendo a existência desse próximo como seu semelhante, como seu igual, e abolirá em si o preconceito, a diferença, a vaidade, o orgulho, a soberba, que às vezes ainda carregamos. De forma prática, é a reforma íntima, modificando nossas atitudes e pensamentos, vivenciando as diretrizes do Evangelho. O que não fizermos nesta vida, Deus nos propicia nova encarnação como oportunidade que sempre nos será dada, até que resolvamos, por nosso esforço e vontade, buscar a sintonia com Deus e com suas leis. Deus nos dá quantas oportunidades precisarmos, mas as condições podem ser diferentes. Então temos que aproveitar a oportunidade hoje. O dia de hoje é muito importante para construirmos o nosso futuro. O nosso momento futuro depende daquilo que fazemos hoje. Essa compreensão estimula o homem à coragem, à abnegação, às causas nobres, aos objetivos fascinantes da fraternidade. Também com a oração que já citamos, a criatura identifica-se com ondas psíquicas e impregna-se de energias saturadas de paz, bem como enriquecedoras de alegria de viver, de crescer rumo à plenitude. O orgulho, filho dileto do egoísmo, que se atribui um valor que ainda não possui, cede lugar à humildade, que ajuda o ser humano a visualizar a grandeza da vida e a pequenez em que ainda nos encontramos e nos debatemos. Toda a terapêutica proposta por Jesus é libertadora, nos liberta desses comprometimentos a que estamos presos. É libertadora, é total, é sem recuo. Jesus não se detém à borda do problema, mas identifica-o, despertando a criatura para que não reincida no erro,
no comprometimento moral com a sua própria consciência, a fim de que não lhe aconteça algo pior. Por isso ele dizia: vá e não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Quando não tomamos consciência dos nossos erros, surgem-nos a amargura sem consolo, a expiação sem alternativa, perdemos tempo sofremos e não aproveitamos aquela dor como lição importante para o refazimento, para a reparação. O impositivo do resgate compulsório, não aproveitamos estas situações. Esse homem singular, Jesus, sempre foi decisivo com todos nós, mas respeitando o livre-arbítrio, o direito de escolha, definindo os rumos da felicidade que não se restringe ao mundo terreno, mas prossegue até o reino dos céus, como ele mesmo informava. Sóbrio e firme, sem dureza ou crueldade, sempre compassivo, mas não conivente, Jesus demonstrou, pelo exemplo, como viver em equilíbrio e morrer em serenidade. Não houve ninguém que mantivesse tanta serenidade na alegria da pregação da Boa Nova, sem exaltação que obscurece a beleza do conteúdo da mensagem, ou sem receio de que ela demorasse a se implantar no coração da humanidade. Ele esperaria, ele era paciente. Feliz aquele que opta por experimentar o bem-estar no momento em que respira, e infeliz aquele que, conhecendo o caminho, adia a oportunidade. Sob esse aspecto, ou sob outro aspecto, Jesus nunca se apresentou como solucionador de problemas. Ao contrário, convidou todos a fazerem a sua parte. Faça a sua parte e o céu te ajudará. Ensinou-nos a nos responsabilizarmos pelos nossos próprios deveres. Então, a austeridade unida à misericórdia de Jesus não oferecia promessas mentirosas, nem concessões inúteis. Seu objetivo era despertar para a verdade, passo indispensável para a revolução interna que deverá ocorrer no íntimo de cada criatura. Essa reforma interior, essa mudança movida pela nossa própria vontade. Por isso, ele diz: meu fardo é leve. Veio instruir e consolar através do modelo de dedicação, abrindo sulcos novos no solo dos corações, para neles ensementar as palavras seguras e medicamentosas para a preservação da saúde e da vida. Ante os desafios mais vigorosos e situações mais inclementes, ele nos convoca a não desistir, permanecendo com a consciência reta. Eis sua proposta. Eis a proposta de Jesus, como ele próprio a viveu, sendo o caminho único, aliás, para chegar-se a Deus. Não teve outra alternativa senão afirmar: vinde a mim, todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, já concluindo, para entendermos o fardo leve citado por Jesus, é fundamental abandonar as fontes da ilusão, buscando a plenitude de nossas potencialidades espirituais. Encontrar o equilíbrio em Deus é tomar consciência de que estamos tendo oportunidade de refazer caminhos e conquistar novos conhecimentos na vivência de cada dia. Deus não castiga nem pune. Ele nos concede oportunidades, quantas forem necessárias. A dor
e o sofrimento em geral são estágios mais primitivos do processo de desenvolvimento. Através das situações afligentes, somos impulsionados a procurar patamares mais elevados, outros planos para nos libertar do sofrimento. E o interessante é descobrir nas situações de dificuldade, de dor, a bondade divina, de modo que os sentimentos nobres se tornem hábitos naturais, promovendo assim a harmonia da vida interior. E todo o conteúdo deste roteiro está contido no Evangelho, o código de ética e de moral capaz de nos atender no contato ao semelhante e na avaliação da nossa própria intimidade. As orientações de Jesus, sintetizadas na lei do amor, formam a ciência da vida. O Evangelho é um manual de boas maneiras, um consultório de psicanálise e um roteiro de vida seguro. Depois de ler atentamente cada fragmento desta obra e aplicá-lo na nossa vida com seriedade, constataremos que ele é o principal remédio, capaz de amenizar todos os nossos sofrimentos e todas as nossas dores. Por isso, a resignação, a aceitação e poderíamos dizer mesmo a fé diante do sofrimento, das adversidades, da dificuldade, é dever de todos nós. E como grande consolo e esperança ao nosso coração, a promessa de Jesus: meu jugo é leve e suave é o meu fardo. Segundo André Luiz, a cura espiritual assim se dará. Comece orando, porque a prece é luz na sombra em que a doença se instala. Semeie alegria, a esperança é medicamento no coração. Fuja da impaciência, toda irritação é desastre magnético de consequências imprevisíveis. Guarde confiança, a dúvida deita raios de morte. Não critique, a censura é choque nos agentes da afinidade. Conserve brandura, a palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero. Ajude espontaneamente para o bem. Simpatia é cooperação. Não cultive desafetos. Aversão é calamidade vibratória. Interprete o doente qual se fosse você mesmo. Toda cura espiritual lança raízes com a força do amor. Que Jesus nos abençoe. Eu agradeço a atenção de todos e que tenhamos uma semana cheia de luz e de bênçãos. Gratidão. Queridos amigos da USE, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem musical. A música se chama Oração pela Paz e é inspirada na oração de São Francisco. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade, tudo de tua luz.
onde encontrar desespero, que eu leve a esperança no teu nome, Jesus. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista da vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Que Jesus nos abençoe.